Pessoal, dando continuidade à nossa aula de citologia e histologia, nós vamos falar hoje de tecido muscular. Então, a gente já tinha falado sobre tecido ósseo na aula passada, a gente vai começar hoje falando sobre tecido muscular. Em virtude do tamanho, a gente tem os slides um pouquinho menor, né? Não é o habitual das minhas aulas, quem está acostumado, né? Eu, no horário de aula, estou online à disposição de vocês para tirar qualquer tipo de dúvida. Então, no momento que vocês tiverem alguma dúvida aí sobre qualquer ponto da matéria, vocês podem me chamar lá no WhatsApp, ou no e-mail, ou no grupo, no Google Classroom também, qualquer dos meios aí para a gente conversar e tirar essas dúvidas. O tópico dessa aula contém, então, um material base, certo? Que está anexado lá no sistema do Google para vocês, uma aula em PDF, que vocês podem acompanhar ou no celular ou baixar para o computador de vocês, e essa aula que está anexada no YouTube, que vocês podem ver quantas vezes vocês acharem necessário, visualização e compreendimento. Eu acho que a aula com áudio, ela dá uma visão mais ampla do conteúdo para vocês conseguem ter uma visão melhor, né, do que somente a leitura dos slides. Então, nós vamos começar a nossa aula de hoje falando sobre tecido muscular. E aí a foto que nós já temos aí já dá uma boa ilustrada, né, que ele é um tecido que nos refere a músculos, né, de musculatura, e nós vamos abordar vários itens importantes sobre o tecido muscular na aula de hoje. Então, o tecido muscular é um tecido dos animais, né, caracterizado pela contratilidade, ou seja, movimentos de contração, que é a capacidade de se contrair segundo alguns estímulos claros. E aí a gente tem o uso da moeda energética, que é o ATP, que é a molécula orgânica responsável pelo armazenamento de energia e nas ligações químicas, e também pela sua excitabilidade, ou seja, pela capacidade de responder a um estímulo que vem lá do sistema nervoso, certo? As principais características, então, 40% da nossa massa corporal é composta de tecido muscular. As células, elas vão ser altamente contráteis, e pelo fato delas serem altamente contráteis, elas vão ser responsáveis pela movimentação do corpo, movimento de locomoção e flexibilidade, e também a movimentação dos órgãos. E aí, quando eu falo de movimento de órgãos, eu falo de batimento de coração, de pulsação de artérias, de excreções de glândulas, de movimentos peristálticos lá do tubo digestório, certo? Então, o grau da contração muscular, ele vai seguir dois fatores. O primeiro vai estar relacionado ao estímulo, certo? A intensidade desse estímulo, e o segundo, a quantidade das fibras que a gente vai estimular para fazer esse movimento, certo? Então, dessa forma, só vai ocorrer a contração quando a gente tiver um estímulo nervoso de intensidade suficiente para desencadear um aumento significativo do número da ação das fibras de contração por substâncias neurotransmissoras que vão ser emitidas através das nossas sinapses neuromusculares, certo? Nessa figura aqui, só para ilustrar para vocês que a contração, ela serve, né, para deslocamento, para movimento, e não é exclusivo, esse tecido muscular, ele se amplia para todos os mamíferos. Prova disso aí que vocês estão vendo o cavalo, né? O cavalo, ele também tem tecidos musculares, também tem coração, também tem outros tecidos que são compostos por tecidos musculares, certo? Quais são as características principais desse tecido muscular aí? Ele apresenta um tecido conjuntivo, que vai conter vasos sanguíneos, que vão levar os nutrientes através da nutrição e da oxigenação das células musculares, certo? Eles têm esse formato de célula, conforme vocês estão vendo aí nessa figura abaixo, que é um formato de células musculares mais alongadas, né? Um formato diferente de uma célula redonda, células mais no formato alongado. E se vão contrair essas células devido ao encurtamento de miofibrilas lá no seu citoplasma. E aí a gente tem o papel muito importante de filamentos das proteínas como actina e miosina
sobre a contração muscular. Tem um outro vídeo que eu coloquei do YouTube que mostra como é o movimento da contração muscular coordenado pelos filamentos de miosina e actina para vocês olharem. Depois que vocês terminarem essa aula, vocês dão uma olhadinha nesse vídeo lá também. Então, esse movimento de contração e relaxamento de músculos, né, seja ele de bíceps, tríceps, de contração e relaxamento, ele é coordenado por essas proteínas de actina e miosina. E essas proteínas de actina e miosina usam a moeda energética, que é o ATP, né, que é a adenosina trifosfato, que vocês já viram elas em outras disciplinas. E aí agora está a aplicação da onde também que a gente usa essa moeda energética, esse ATP. Ele é responsável para quê? Para dar energia nessa contração muscular. Essas proteínas de actina e miosina só vão, né, fazer esse movimento de contração e relaxamento se tiverem a energia do ATP. Caso contrário, elas não conseguem ter essa impulsão e essa energia para esse deslocamento. Outra coisa que a gente pode observar também, as células nucleares, né, elas têm núcleo. Então, o tecido muscular, de acordo com as características morfológicas e funcionais, ele vai ser dividido em 3 tipos de tecido, que vão ser o músculo do tecido esquelético, que é esse aqui maior que a gente está vendo onde o mouse está passando, o músculo do tecido estriado cardíaco, que o nome já está dizendo, né, envolve ali o coração, e o músculo não estriado ou músculo liso, certo? Então, na aula de hoje, a gente vai ver diferenças desses 3 tecidos aí que contém o tecido muscular. O tecido muscular, ele tem uma nomenclatura especial, então anota aí. A fibra é a nossa célula muscular, o nosso sarcoplasma é o nosso citoplasma, o nosso sarcolema é a nossa membrana plasmática e as miofibrilas são as fibras contráteis de actina e de miosina, certo? Quem não conseguiu destacar isso no caderno, volta ali o vídeo e destaca isso no caderno, porque isso aí é extremamente importante. Então, mostrando para vocês aqui os 3 tipos de tecido: o músculo estriado cardíaco, o músculo estriado esquelético e o músculo liso. Vamos falar um pouquinho superficialmente, né, de cada um deles, certo? Então, o músculo estriado cardíaco, ele perfaz o coração, né, envolve o coração. São células uni ou binucleadas, certo? Então, tem um núcleo ou então 2 núcleos, conforme a gente está vendo na figura aí acima, com estriações. Estriações são esses cortes transversais que vocês estão vendo aqui onde o mouse está passando, certo? No citoplasma, e presença de um disco intercalar. Já as células do músculo do tecido estriado esquelético, elas vão ser células multinucleadas, ou seja, possuem mais de 2 núcleos, né, dentro da mesma célula, certo? Esse núcleo ele vai ficar nas periferias, tá? Também tem estriações, que são essas linhas transversais que vocês estão vendo aqui no citoplasma. E as células do músculo liso, elas são células fusiformes. O que quer dizer uma célula fusiforme? São as células essas que têm essas extremidades reduzidas aí, né? Eu fico aqui fazendo com as mãos, como se vocês estivessem me vendo no vídeo, né? Mas essas células mais achatadas aí nas extremidades. E elas não têm estriações, vocês podem ver que não tem nenhum corte transversal aqui nela, não tem nenhuma linhazinha transversal nela, e isso dá essa característica do tecido liso. O nome já está dizendo mais ou menos a que tecido elas estão pertencendo, né? Músculo estriado cardíaco, ali no coração, músculo liso vai ser nos tecidos, e o músculo estriado esquelético é aonde a gente perfaz o esqueleto humano, elas vão estar circundando, né, os ossos. Aqui novamente para mostrar para vocês as características do tipo a gente viu das células, né, no slide anterior. Agora a gente está vendo os tecidos que compõem essas células. Então, o tecido celular
cardíaco, o tecido celular esquelético e o tecido da musculatura lisa. Vejam que se a gente fizer um corte transversal, a gente consegue diferenciar eles histologicamente só pelo tipo, né, do arranjo do tecido, né? A gente consegue diferenciar eles por esse tipo característico da morfologia desse arranjo. E a gente vai falar isso quando a gente vê os cortes histológicos, né? A gente vê aqui que a gente tem um tipo de organização, aqui outro tipo de organização muscular e aqui um tipo completamente diferente daquele primeiro. Então, através dos cortes histológicos, a gente consegue fazer essa diferenciação também. Então, aqui a gente vê cortes, certo? Aqui esse slide mostra imagens de cortes transversais do tecido muscular. Vamos começar falando do tecido estriado esquelético, aonde essa imagem aqui é um aumento de um pequeno corte do músculo esquelético, no qual a maioria das fibras foi seccionada transversalmente, tá? Uma quantidade menor de fibras foi seccionada longitudinalmente, ficam destacadas aí em azul mais claro, certo? Devido a um pequeno aumento da imagem, não é possível observar, sim, a gente consegue observar muito fracamente a estriação transversal, nesse caso aqui, tá? Então, a gente tem as fibras aí no corte longitudinal, para vocês observarem, no desenho esquemático e na foto da microscopia. Essas fibras, elas são longas, certo? Vocês podem observar aqui fibras longas em formato cilíndrico. No desenho esquemático dá mais para observar esse formato cilíndrico. As células, elas são multinucleadas, a gente tem mais de um núcleo, aí vocês estão podendo observar mais de um núcleo, tá? Os núcleos vão ter cromatina clarinha e vão ser elípticos, tendo uma forma que lembra um charutinho, aqui ó, forma que lembra um charuto, certo? A melhor maneira de a gente reconhecer a posição periférica dos núcleos é em cortes transversais às fibras, certo? Então, esses cortes das fibras, a gente pode observar uma característica importante da fibra muscular, que são as estriações, que são essas bandas transversais que tem aqui, que eu estou mostrando para vocês com o mouse, ó, essas partezinhas mais escuras aí. Falando agora do tecido estriado cardíaco, que está esse abaixo, tá? Ele apresenta esses miócitos, certo? Com um ou dois núcleos centrais, dependendo de como a gente consegue visualizar a célula. Aqui no desenho esquemático a gente consegue observar melhor. Esse tecido aí só vai acontecer no coração e vai apresentar uma contração independente da vontade nossa, né? Independente da vontade do indivíduo. A gente chama isso de contração involuntária. No músculo cardíaco, essa contração, então, ela é vigorosa e rítmica, ao contrário do músculo esquelético. No músculo esquelético, a contração, ela é voluntária. Quando você quer fazer um movimento, você vai lá e contrai. Aqui, no músculo estriado cardíaco, a gente tem uma contração do tipo involuntária. Por que ela tem que ser sempre involuntária? Porque ela tem que estar sempre mantendo o ritmo cardíaco, né? Expandindo, voltando, bombeando sangue, e é por isso que a gente não pode. Imagina você, se você estivesse num período de depressão, num período triste da sua vida, você dizia assim, não, quero morrer, agora o meu coração vai parar, e você parasse de fazer com que esse coração continuasse, né, com esse tecido bombeando aí e tendo a pulsação. Você morreria na hora. Então, o corpo humano é tão perfeito que criou-se lá o movimento involuntário. O ser humano, o indivíduo, ele não tem ação sobre a vontade do músculo do coração cardíaco, do tecido estriado cardíaco, funcionar ou não. E por fim, o tecido muscular não estriado ou tecido muscular liso, né? Ele também pode ser chamado de tecido muscular visceral, porque ele circunda lá as vísceras, certo? Ele é constituído de células mononucleadas, vocês estão vendo aqui, tanto na microscopia quanto no desenho esquemático, que só tem um núcleo por célula, né? E essas células, elas são mais alongadas, certo? A ausência dessas estrias vai ocorrer porque os filamentos de actina e miosina
não vão se organizar seguindo o mesmo padrão lá das células do tecido esquelético, certo? Então vocês podem observar aqui, a gente não tem linhas transversais, deixa eu apontar o mouse aqui, não tem linhas transversais, ao contrário do que a gente tem no músculo esquelético, no músculo cardíaco, a gente só tem essas, né, essas linhas normais aqui, não tem linhas transversais, e a gente vai ver no decorrer da aula por que não existem essas linhas transversais aqui. Vamos falar um pouquinho então de cada tecido. O tecido muscular estriado esquelético, a morfologia dele, vocês vão ver ali. Eles possuem, aqui a gente tem dois cortes, um corte longitudinal e outro corte transversal. Ele é responsável como características de contração, ou seja, pode ter um movimento voluntário, forte, rápido e descontínuo. A gente consegue controlar essa contração, a velocidade, a intensidade dessa contração. E se vocês observarem aqui na micrografia, o corte transversal e o corte longitudinal, que tem os seus tecidos com suas características, né? Que a gente pode ver aqui os filamentos transversais que a gente mostrava ali, né? Nesse sentido aqui que eu estou fazendo com o mouse. E aqui no corte transversal que a gente tem aqui, a gente tem a formação de certos músculos, né, que vão compor esse tecido aí e que a gente vai ver o nome de cada componente desses músculos aí ainda na aula de hoje. Então, o tecido muscular esquelético, ele vai representar parte da musculatura dos vertebrados, né, ele que recobre tecidos onde tem ossos, ele está preso a esses ossos, recobrindo totalmente o esqueleto. Ele é conhecido popularmente como carne, né? E a gente come carne, nada mais é do que o tecido de musculatura de mamíferos, né? Como a vaca, como o porco, a gente acaba comendo isso, a galinha também. Pode se contrair voluntariamente através dos comandos do sistema nervoso, certo? Então, o sistema nervoso é que vai comandar esse movimento. De que ele é constituído? Ele vai ser constituído de longas fibras musculares, que vão ser os miócitos, certo? Que vão poder atingir até 30 centímetros de comprimento, vão percorrer a musculatura de ponta a ponta, tá? Essas fibras musculares, os miócitos, elas vão ser oriundas da fusão dos fibroblastos, dos mioblastos, perdão. Por isso são multicelulares. Aqui a gente tem aqui as fibras musculares, aqui, certo? E cada fibra muscular dessa vai conter várias miofibrilas, que são essa partezinha menor aqui, tá? Que é onde a gente vai ter os filamentos de actina e miosina responsáveis pela contração muscular. Então, as células embrionárias lá vão dar origem aos miotubos, que estão aqui. E esse tecido vai recobrir o quê? Os ossos, o músculo, que é esse tecido aqui, que vai ter ligação com os ossos através dos tendões. Então, a estrutura do miócito, que é a nossa placa motora, é ela que vai receber o estímulo da contração. Vocês estão vendo aí a fibra muscular, aqui onde o mouse está passando, a placa motora e o nervo que faz ligação com essa placa motora. Esse nervo, ele vai liberar o quê? Vai liberar sinapses, né? Através das vesículas sinápticas aqui, que vão impulsionar o movimento. Então, a gente tem esses nervos que vão fazer esse papel aí de liberar substâncias para impulsionar o movimento. Então, esses nervos, eles estão, né? Como que eu vou dizer? Eles estão circunferenciando a placa motora e liberando, regulando esse movimento aí. Vamos falar um pouquinho então da contração muscular, certo? A contração muscular, pessoal, ela vai referir ao deslizamento de actina e miosina sobre, né, a miosina nas células musculares, que vai permitir assim o movimento do corpo, onde as fibras musculares que contêm os filamentos das proteínas contráteis de actina e miosina, que vão estar dispostas lado a lado, conforme vocês estão vendo aí na figura, esses filamentos vão se repetir ao longo de toda a musculatura, como vocês estão vendo aqui, ó, onde a gente tem faixa H, linha Z, banda A, banda I, tá? Então, esses miofilamentos que tem aí, que daqui a pouco vão
preencher, né? A gente tem a união aqui, as moléculas G, os filamentos de actina, filamentos de miosina, molécula de miosina, eles vão deslizar um sobre o outro, que isso aí forma a fibra muscular, no fascículo muscular que fica lá no músculo, e é esse movimento que vocês vão ver lá no vídeo que vai gerar a contração muscular. Então, os filamentos de actina que vão deslizar sobre os filamentos de miosina vão causar um encurtamento do sarcômero e vai necessitar de quê? De um estímulo direto da terminação nervosa que vem do slide que a gente viu anterior a esse, que vai desencadear o quê? A liberação de cálcio e o gasto de ATP. O cálcio ele é muito importante para a contração muscular. Então, o tecido muscular ele vai ser circundado por uma bainha de tecido conjuntivo, que vai manter as fibras musculares unidas, né, de forma que vocês estão vendo aqui, certo? Onde eu estou passando o mouse, que vão permitir a força de contração gerada por cada fibra individualmente, que vai atuar sobre o músculo inteiro. Vamos ver então alguns componentes dessa fibra muscular. Vou só voltar ao slide anterior, porque eu esqueci de falar um negocinho. Não vou conseguir voltar aqui, pessoal. Voltei, consegui, tá? Essa alternância aí de bandas claras e escuras que vocês estão vendo é que vai garantir o padrão, certo, de estriações transversais. As faixas escuras são chamadas de bandas As, elas são formadas por filamentos finos de actina e grossos de miosina, enquanto a faixa mais clara aí, que recebe a denominação de banda I, é formada só por filamentos finos, tá? E no centro de cada banda I, a gente observa a presença dessa linha escura que vocês estão vendo aqui, né, onde eu estou passando o mouse aí, que ela vai ser formada por filamentos, somente filamentos finos, tá? A gente vai observar aí uma linha escura, essa linha escura mais transversal, que a gente vai chamar de linha Z, certo? Que vai delimitar o que a gente chama de sarcômero. A banda A, tá? Ela vai apresentar uma região clarinha aqui, que vocês estão vendo, tá? No centro, que vai ter a banda H, que vai ser formado somente por filamentos grossos, certo? Então, ela tem toda uma fisiologia diferente, tá? Aqui a gente tem filamentos de actina, são esses em azulzinho claro. Filamentos de miosina, são esses em vermelho aqui, tá? E isso aqui forma a estrutura do sarcômero. Então, agora sim eu posso dar sequência aqui nesse slide. Então, a força de contração vai ser transmitida pelos tendões ligados aos ossos, ligamentos e ossos dos vizinhos. E esses contêm nervos e vasos sanguíneos. Então, vocês estão vendo aqui, o tecido ele vai ter 3 componentes que são principais, que são o epimísio, que é essa camada mais externa que envolve o músculo, o perimísio, que são como se fossem esses pequenos gomos, tá? Que eles, quando revestidos pelo epimísio, formam a musculatura, tá? E o endomísio, que é esse gominho aqui que a gente está enxergando aqui, essa parte aqui. Então, o tecido muscular ele tem essas 3 partes: epimísio, perimísio, que é essa parte do meio, e o endomísio, que é a parte de dentro. Aqui a gente tem os vasos sanguíneos, esses pequenos pontinhos escuros, são os vasos sanguíneos onde passa uma nutrição, e as fibras musculares que estão dentro dos feixes musculares que fazem o endomísio. Então, voltando a falar de organização do tecido muscular em um músculo, a gente tem o epimísio, essa parte mais externa, o perimísio, que é esse tecido que reveste os pequenos gomos, né? E o endomísio, essa parte interna, aonde a gente vai ter o que formado dentro desse endomísio? As fibras, e ali dentro das fibras a gente vai ter o sarcoplasma, vai ter os núcleos, os pontinhos escurinhos que vocês têm ali, vocês estão vendo, são os vasos sanguíneos. Então, a musculatura aqui embaixo vocês têm 3
cortes, né, histológicos nas musculaturas de endomísio, e aí vejam que no endomísio a gente tem aquelas linhas transversais, tá, que são os filamentos de actina e miosina que estão deslizando uns sobre os outros, que eu expliquei lá da banda A, da banda Z, da banda I. O perimísio, que é essa parte aqui, essa lâmina aqui que a gente está vendo, é bem diferente de endomísio e vai ser bem diferente de epimísio. Então dá para diferenciar muito bem através das colorações qual tipo de tecido, né, que está fazendo parte aqui, certo? Aqui a gente tem um corte, tá, onde a gente está mostrando ali as miofibrilas, o perimísio, o epimísio, tá? E o endomísio. Então as fibras musculares são essas aqui responsáveis pelo movimento de contração, elas vão deslizar umas sobre as outras. Os capilares de nutrição que vocês estão vendo aqui, esses pontinhos mais pretos, tá? Tô tentando achar aqui os capilares, o epimísio, o perimísio, as miofibrilas, certo? E essas fibras aqui que tem do lado de fora são as fibras colágenas que revestem o músculo, tá? Se vocês pegarem a parte muscular, vocês vão ver que tem bastante colágeno também. Então, o epimísio vai recobrir o músculo inteiro, o perimísio vai envolver cada feixe muscular, essa parte aqui que a gente tem de revestimento no meio, e o endomísio vai envolver ali dentro cada fibra muscular, certo? Então aqui uma micrografia, um corte transversal do músculo estriado esquelético com a coloração de hematoxilina e eosina, tá? Aonde a gente tem aqui, pelo lado de fora, o epimísio, aqui a gente tem o perimísio, tá? E aqui dentro o feixe da musculatura estriada esquelética. Novamente aqui para vocês, epimísio, perimísio que envolve os feixes e o endomísio que fica dentro ali com as fibras, tá? Aqui mostrando para vocês, essa seta que eu tô passando aqui em cima, os vasos sanguíneos, essa região toda aqui de endomísio e essa região mais por fora aqui, que é um músculo, uma musculatura mais forte, o epimísio, tá? E aqui cada revestimento desse mais escuro que tem dentro do corte, a gente é o perimísio que está envolvendo aquele feixe de fibras. Então, quando observado no microscópio, as fibras musculares vão apresentar um padrão bem definido de faixas ou estrias transversais claras e escuras, e falei para vocês por que elas são claras e escuras, pelo deslizamento de uma sobre a outra, né? Os núcleos vão ser visualizados na periferia das fibras, tá? Então aqui a gente tem o corte histológico do músculo estriado esquelético, um corte longitudinal, a gente está vendo aqui o núcleo dessas células, tá? A musculatura da fibra e aqui as miofibrilas. Então o músculo esquelético ele vai ter esse formato aqui, tá? No corte longitudinal e no corte transversal, tá? Aqui a gente tem um perimísio, certo? Ele é responsável pela contração forte, rápida, descontínua e voluntária. Ele tem essas pequenas estrias aqui quando a gente está no corte longitudinal, que vocês podem observar. Vamos falar agora de tecido muscular estriado cardíaco. Então a gente saiu lá do tecido muscular e vamos para o tecido muscular estriado cardíaco. Esse tecido aí ele é encontrado apenas no coração, certo? Então só de revestimento do coração. As células vão ser alongadas e ramificadas, dotadas de um único núcleo. A gente vai ter a presença de estrias transversais, de acordo com o padrão de organização de filamentos de actina e de miosina. Porém, elas não vão se agrupar em miofibrilas, conforme lá a gente tinha o outro tecido. Vão apresentar miócitos estriados com mais núcleos centrais, como vocês estão vendo aqui nesse corte, tá? O tecido ocorre apenas no coração e a contração é independente da nossa vontade. Essa contração é vigorosa e rítmica, certo? As células elas vão ser menores e ramificadas
intimamente unidas por si por estruturas especializadas, típicas da musculatura cardíaca, os discos intercalares, tá? As células vão receber estímulo suficientemente forte, ele vai ser transmitido para todas as células da vizinhança, mantendo esse ritmo cardíaco. Essa transmissão do estímulo é feita por canais de passagem de água e íons com as células, certo? Esses capilares aqui que eu estou com o cursor em cima, que vão facilitar a passagem, a difusão do sinal iônico entre uma célula e outra, certo? E essa passagem que vai determinar a onda rítmica da contração das células, certo? Elas são capazes de uma autoestimulação, não dependendo de um estímulo nervoso para iniciar a contração, ou seja, elas não têm um controle do sistema nervoso. Essas contrações rítmicas do coração vão ser geradas e conduzidas por uma rede de células musculares, certo? Que é essa rede que vocês estão enxergando aqui. E essa rede aí se localizam abaixo do endocárdio, que é o tecido que reveste internamente o coração. Existem numerosas terminações nervosas no coração, mas o sistema nervoso ele vai atuar apenas regulando o ritmo cardíaco das necessidades do nosso organismo aí, certo? Esse tecido aí vai ser quase metade do volume celular, vai ser ocupado por mitocôndrias, o que vai refletir a dependência do metabolismo aeróbico, ou seja, com a presença do oxigênio e a necessidade contínua do uso de ATP. A gente tem glicogênio e gotículas lipídicas que formam o suprimento energético para que esse músculo siga sempre em contração. E como o consumo do oxigênio vai ser alto, há uma abundante quantidade de mioglobina, que é aquele tecido de armazenamento de oxigênio, certo? O retículo endoplasmático vai ser relativamente esparso e as células vão ter uma longa vida com o avançar da idade. Então, tecido cardíaco, função, contração, né? Involuntária, forte, rápida, contínua e rítmica. É como se a gente estivesse tocando notas musicais, que precisa ter uma cadência para que esse tecido tenha um movimento ordenado, né? Porque senão a gente não consegue ter essa cadência. Ele não tem placa motora, de forma que ele não vai gerar impulso, certo? Local. A gente tem que sem o cálcio no meio extracelular, o músculo cardíaco ele vai parar de se contrair em 1 minuto, enquanto o tecido do músculo esquelético ele pode se contrair por várias horas. Então o cálcio é fundamental aí para que a gente tenha essa contração aí, tá? Essas fibras de Purkinje, né, que vai gerar o impulso motor localmente, elas são fibras que transmitem os impulsos cardíacos pelas células ventriculares que fazem com que os ventrículos se contraiam. Ela constitui um sistema especial de condução de estímulo elétrico no coração que vai permitir com que se contraia de maneira coordenada esse composto de fibras musculares e cardíacas. Pode destacar essas fibras de Purkinje aí no lugar das placas motoras, certo? Então, tecido estriado cardíaco, setinha aí, fibras de Purkinje que fazem o papel de transmitir impulsos cardíacos. Então, para mostrar para vocês aqui, as células cardíacas se conectam entre si através de uma especialização de membrana, que vai ser denominada de disco intercalar. Um estímulo de uma célula cardíaca vai se espalhar rapidamente, levando a todo o órgão, movimentos de contração. E aí a gente tem aqui as fibras, que são esses pequenos feixes aqui, que formam os discos intercalares da musculatura da estriada cardíaca. O núcleo central da fibra, estriada cardíaca, vocês podem ver, e podem notar que aqui no final dessas células aqui, elas são mais afuniladas. Esse é o termo certo, mais afuniladas, ok? Vamos falar agora de outro tecido, que é o tecido muscular não estriado ou liso, certo? Esse tecido, ele reveste os órgãos, principalmente.
Então, o tecido do músculo liso está presente nas vísceras e contrai-se de forma lenta e involuntária, ao contrário do coração lá que a gente tinha batimentos cadenciados de forma rítmica e rápida, aqui ele se contrai de maneira mais lenta. Ele pode ser encontrado nas paredes dos órgãos internos, estruturas como, por exemplo, estômago, pulmões, vasos sanguíneos, intestino, bexiga, útero, ductos de glândulas, certo? Eles não vão apresentar estrias, certo? O tecido do muscular liso é formado pela associação de células longas e espessas no centro e finas nas extremidades, com apenas um núcleo central, e o tamanho dessas células ele vai variar muito. Eles são células que têm uma variação de tamanho bastante grande, mas são todos revestidos por uma lâmina basal e mantidas juntos por uma rede de fibras reticulares. Vocês estão vendo aqui, ó, como se formasse uma rede de fibras, certo? Quando ocorre a contração apenas de algumas células, essas fibras fazem com que ocorra a contração de todo o músculo, tá bom? Então, o núcleo, tá? Ela já tá aqui relaxada e quando ela tá contraindo. A musculatura lisa, ela vai apresentar em seu sarcolema cavidades denominadas de cavéolas, que vão conter os íons de cálcio que vão ser utilizados para iniciar o processo de contração. A função dela, então, é revestimento de vasos sanguíneos e de vísceras, também é contração. Ele é um tecido involuntário, de contração fraca, lenta e descontínua, tá? O mecanismo da contração do músculo liso, ele vai ser diferente dos outros tecidos que a gente já falou aqui. Nesse caso, não vão existir sarcômeros nem tropina. Os filamentos só se formam no momento da contração, como está mostrando aqui para vocês, ó, o contraído e o não contraído, tá? A miosina 2 vai estar presente nesse tipo de musculatura, que vai ficar enrolada até que se ligue com um radical fosfato e que vai ocorrer o estriamento de uma outra célula, tá? Então aqui a gente tem alguns cortes histológicos para vocês observarem, tá? Então ele produz esses feixes, aqui tá os núcleos da célula, bem característicos. Então aqui tem outros cortes para vocês da musculatura do tecido liso, né? A gente está vendo as células, aonde está apontando as setinhas ali. Diferentemente do outro tecido lá, ele tem contração fraca, lenta e involuntária, tá? Ele é um tecido que tem um núcleo somente por célula, isso faz com que a gente tenha numa micrografia menos pontinhos aparecendo, conforme eu estou passando o mouse aqui. Então, vamos fazer um resumo desses três tecidos da classificação morfofuncional dos aspectos histológicos, tá? Presença ou não de estria. Quando a gente vai fazer uma caracterização com relação ao tecido morfológico dos aspectos histológicos, quando a gente está falando de tecido muscular, a gente tem que levar em conta algumas características, como, por exemplo, presença ou não de estrias transversais. Se tiver estria transversal, a gente pode classificar ele em esquelético ou cardíaco. Liso de maneira nenhuma. O tecido liso não tem estria transversal. Quantidade e localização de núcleos. Se tiver somente um núcleo, é músculo liso. Se tiver mais de vários núcleos, pode ser esquelético ou cardíaco. E o tamanho e o formato dessas células, certo? Quando a gente tem muitas células, né? Por exemplo, lá embaixo é tecido muscular liso. Poucas células transferidas em feixes, características de esquelético. Vários núcleos na mesma célula, característica de tecido esquelético. A locomoção, a função, a localização. Locomoção do esqueleto, movimentação do sangue, pulsação através do coração é uma das funções do tecido cardíaco. Locomoção do esqueleto é a função do tecido muscular esquelético. Contração de vísceras e vasos é função do tecido muscular liso. Constrói uma tabelinha aí no teu caderno com a função de cada um e a presença dessas características morfohistológicas, que é o quê? Presença ou não de estrias transversais. Quem tem? Músculo esquelético, músculo cardíaco.
Quantidade e localização de núcleos. Quem tem somente um núcleo, músculo liso. Quem tem mais de um núcleo, músculo esquelético e músculo cardíaco. E o tamanho e a fórmula da célula. O músculo liso a gente consegue diferenciar muito bem ele. E aí vocês podem fazer também nessa mesma tabelinha com relação à função, né? Locomoção do esqueleto, movimentação do sangue, contração das vísceras do vaso. Então, nos cortes transversais aqui, do músculo e tecido do esquelético, contração forte e rápida, descontínua e voluntária, porque você que comanda a contração do seu músculo. Do estriado lá do coração, contração forte e rápida, contínua e voluntária, autogeração rítmica, ou seja, precisa manter um ritmo cardíaco para o coração continuar pulsando. Músculo liso, contração fraca, lenta e involuntária. Por quê? Basta lembrar dos movimentos contráteis lá do intestino. O intestino, ele não está trabalhando a mil, ele está trabalhando de maneira lenta, né? Involuntária, porque a gente não coordena, mas ele está lento. Vocês, quando vão no banheiro, não faz, né, aquele monte de cocô de uma vez só. Vocês vão lá, fazem um pouco, no outro dia vocês vão lá e voltam e fazem outro pouco. Por quê? Porque os movimentos peristálticos, que são da musculatura lisa, né, eles são movimentos mais lentos. E aqui para mostrar para vocês o tecido muscular, né, cada tipo de tecido e as características morfológicas. Naquela mesma tabelinha vocês podem colocar essas informações. Tecido estriado esquelético, fibras longas, cilíndricas, multinucleadas, núcleos sensinais e periféricos, fibras alongadas e estrias. Tecido cardíaco, estriado cardíaco, fibras mais curtas, dicotomizadas, uniobinucleadas, núcleos centrais, fibrilas organizadas em estrias. Lá no tecido muscular liso, fibras curtas, fusiformes, uninucleadas, fusiformes aquelas que são achatadas nas pontas, núcleos centrais. As fibrilas não vão se organizar e aí a gente não vai ter o formato de estria. Pessoal, com esse último slide, então, aí, a gente encerra a aula de hoje. O tecido muscular, ele é um tecido, né, com poucas características, é uma aula mais curta. Então, aproveitem para ler aquele material base, ele é bastante enriquecido. A próxima aula já é uma aula maior, com mais informações. Façam essa atividade, vocês podem enviar essas atividades semanalmente, ou via WhatsApp, ou via e-mail, ou no próprio sistema do Google Classroom. Não esqueçam que eu estou online para tirar as dúvidas de vocês, né? Teve alguns de vocês que falaram para fazer stories, eu acho que dá para fazer também, com pequenas dúvidas de vocês. Mas a gente pode ir se comunicando ali por áudio, eu vou explicando para vocês no grupo, tá? Não vejo necessidade de a gente fazer um grupo novo só para isso. Mas gostaria que vocês sentassem e estudassem hoje o tecido muscular e apresentassem para mim no horário da aula as dúvidas que você tem. Se vocês gostaram da aula ser desse jeito, avisa lá, professor, eu prefiro que seja assim, ou dão ideias de como vocês gostariam que a aula fosse. A gente precisa dessa dinâmica de ideias para a gente ter essa troca de comunicação e a gente conseguir atingir esse equilíbrio durante essa temporada de quarentena. Para a gente ter uma dinâmica de aula legal em que vocês estejam na casa de vocês prestando atenção. Tirem pelo menos 2 horas por dia para sentar e fazer essas atividades, para sentar e estudar. Porque senão não adianta vocês quererem ter só aula presencial. O professor, ele não faz milagre. O aluno é 50% da aula, a outra 50% é conteúdo e professor, mas 50% da aula é a força de vontade de vocês de sentar, de ter paciência, de ter uma determinação e principalmente uma força de vontade de, né, sentar e se organizar e ter paciência de ler, de entender. É uma determinação, certo? Qualquer coisa, a gente se fala pelos canais lá que já estão disponíveis para vocês. Obrigada e até a próxima aula.